Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Vem cá, você é obcecado? Fala galera, tudo bem? Augusto aqui, sejam bem-vindos para o Domingão da Operação. Não é verdade? É o Domingão da Operação, hein? E hoje é dia de marcações, né? Então a gente vai analisar certinho o que o gráfico tá fazendo aqui, tá, pessoal? E já vou começar marcando aqui, tá? Ó, vamos lá. Então se você gosta de marcações, hoje é o dia certo, tá? Para estar junto conosco, tá bom? Olha aí, um topo estrutural, né? Olha aí, topão estrutural aqui, tá? O que aconteceu aqui? Nossa, tô vendo, ó, pessoal, tô marcando aqui, fazendo umas marcações, ó. Tô entendendo a história do gráfico, tá? Ó, e aí o gráfico veio de novo. Ai, olha o que ele tá fazendo, pessoal. Olha aí, o que é o estudo, né? Um, o BIR, o touro usa o chifre para poder, né, confrontar os inimigos de baixo para cima. Mas quando você está numa resistência, você age como um touro ou você age como um urso? O urso bate de cima para baixo, né? O urso, ele não faz igual o touro, né? Ele pega as garras dele e faz. O Eustáquio deve estar rachando o bico, né? Enfim. Então, pessoal, nós identificamos agora um Beer 180, tá? Depois eu mostro para você a figura gráfica também, que não deu nem tempo de eu marcar aqui para poder fazer a entrada, tá? Que ele estava atuando, tá? Olha que interessante. Confira comigo no replay, pessoal, né? Ó, tá incrível, tá incrível. Ó, hoje começamos aí incrivelmente incríveis no Euro USD, tá? Eu vou até. Você sabe que opções binárias sem café com canela, esqueça, hein? Não é opções binárias, hein? Vou até tomar um gole comemorando aqui esse Beer 180. E vamos continuar analisando o gráfico, tá? Ó, então eu já mapeei aqui, entendi o que aconteceu, né? Ele chegou até um momento aqui, talvez ele esteja, né? Quer ver, ó, eu vou. Ele criou um candle estrutural também aqui ao mesmo tempo, né? Que é o BIR 180, ele deu início a uma estrutura, tá? Já já eu mostro para vocês. Agora ele tá em tendência de queda, tá? Porém tá tendo conflitos aqui. Eu prometo, viu, Carlos? Carlos Lemos, que eu não vou ficar falando muito dos candles, né? Eu deixo vocês imaginarem qual é o melhor momento para fazer a entrada, tá? Então eu vou agora aqui fazer o quê? Abrir um outro par de moedas, tá bom? ETHUSD, tá? Ó, ETHUSD, analisando o histórico do gráfico. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, já conseguimos interpretar aqui o que ele está fazendo, tá? Ó, houve um determinado momento que houve aqui, sim, né? Um rompimento, ó. Depois ele vem, criou uma nova estrutura aqui na parte superior. Essa região, né? Ela ficou como uma região de equilíbrio que teve uma correção e depois um rompimento, tá? E aqui, ó, houve, né? Uma tentativa de perpetuação do canal amplo de alta, tá? Ó, deixa eu ver se é isso mesmo, está batendo, tá? Tá, perfeitamente, ó, tá vendo? Vamos lá. Ó, aqui o mercado começou, olha o tamanho do gap, né? Ele veio até aqui, criou uma estrutura. Podemos dizer que foi uma LTA, né? Então, olha aí. E aqui, pessoal, o que ele está fazendo, né? Vocês não vão acreditar, tá? O que ele está fazendo aqui. Preste atenção no que ele está fazendo.
Só presta atenção, tá? Ah, já mandou um gap já. Agora é o seguinte, pessoal. Venha comigo, tá? Você faz aí junto comigo. Faz assim com a mão. Agora, faz assim, ó. Princípio da atração. Entre em ação. Faça o gráfico chegar na região, né? Então, faça assim com os dedos, tá? Para ajudar agora o gráfico a chegar até lá, tá bom? Por quê? Nós identificamos aqui já que ele está em participação, tá? E ele fez um gap ainda, pessoal. Ele fez um gap, tá? Eu nem vou abrir outro par de moeda aqui, fazer defesa o quê? Que estudo do loss o quê? Não existe estudo do loss para essa operação, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, e batemos a meta, né? Eu só conferir se tá o áudio saindo certinho. Tá, beleza. Gente, olha que incrível, como que opções binárias é incrível, né? Eu estou estudando aqui, não sei se você percebeu, né? Tem uma luz agora de um ângulo diferente aqui, como se fosse um canal amplo de alta, né? E tá batendo a claridade no meu rosto. Eu estou estudando outras posições aqui para fazer um vídeo para vocês, tá? Para ver se fica melhor, se eu fico mais bonito. Né, Eustáquio? O que você tá achando? Ó, então é o seguinte. É, hoje é dia de marcações, né? Então, você viu o que eu estava enxergando no gráfico com as marcações? Você conseguiu identificar, né? Mas, Augusto, você não vai colocar aquele monte de linha na tela, não? Linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, tudo na horizontal assim? Fazer um xadrez no gráfico? Não, aqui a gente opera com clareza, né? E se você está acompanhando o nosso canal, você vai só realmente marcar o que realmente interessa, tá? O que realmente é importante para você poder executar a tua operação. Ah, não, mas que eu aprendi, Augusto, que eu tenho que colocar 50 linhas na horizontal, né? E tem que medir também o candle, se ele vai romper, se ele vai, né? Para mim fazer minha entrada. Não, esqueça esse negócio de 50 linhas. Você vai guardar essa energia que você, né? Ou que você ficaria esperando aí uma hora no gráfico para você aprender, tá? Você vai dedicar o tempo para você aprender e sair vencedor na sua operação. Bom, então vamos ativar aqui a nossa ferramenta mágica. Vamos para o EURUSD, né? Olha só que interessante, pessoal. Essa figura gráfica, um canal amplo de alta, né? Ó, canal amplo de alta. Então, o que aconteceu no canal de alta? Houve uma participação pública, tá? Vamos colocar aqui, ó. Participação pública. Ó, então houve uma participação pública aqui, certo? E depois o gráfico novamente fez outra participação, tá? Olha aqui. Só que mais robusto, mais forte, né? Ou seja, do mesmo jeito que ele veio contundente, ele voltou com mais musculatura, ele criou mais músculo e voltou com mais amplitude, tá? Então também continua sendo uma participação agora de alta aqui, tá, pessoal? Partes, ó. Vamos colocar participação PP, tá? PP. Para ficar mais rápido, para não atrapalhar vocês, tá? Depois, o que aconteceu? No micro movimento, tá, pessoal? Essa fase que aconteceu aqui foi uma distribuição, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Uma distribuição. Beleza? Depois da distribuição, né?
O que vem depois da distribuição? Uma tendência de baixa, pessoal. Uma participação de queda. Tá? E olha o que acontece. Vocês estão vendo? Então vamos marcar aqui. Participação. É participação pública de baixa, né? Ó, você que está aprendendo conosco aqui, participação pública, tendência de baixa é a mesma coisa, tá? Só existe participação de alta, né? Participação pública de alta, tendência de alta, ou tendência de baixa ou participação pública de baixa, tá? Então, a distribuição, o que antecede ela é uma participação pública de alta e o que vem depois dela é uma participação pública de queda. Tá? Então, às vezes eu vou colocar com LTBs e às vezes não, vou colocar só a direção para você ver. Tá? Então, você tem que saber diferenciar. Tá? Às vezes eu estou colocando uma seta, você tem que olhar o movimento como um todo aqui também. Você tem que aprender que às vezes eu uso amplitude, às vezes não, às vezes eu resumo para poder mostrar um movimento. Tá? Se você olhar aqui, né, liga as pontas aqui para você entender, tá? Que ele veio em participação de baixo, tá bom? Aprende a olhar dessas duas maneiras, tá? E aí, pessoal, o que nós vimos aqui agora? Por que eu entrei ali, né? Porque tinha um BIR 180. Deixa eu aproximar para você ver agora aqui, ó. Olha só. Agora pega comigo, pega a visão comigo agora, hein? Olha aqui. Agora eu ampliei a lupa para você olhar melhor aqui. Participação, redistribuição e BIR 180. Tá? Então vamos comigo? PP, participação pública, tá? Distribuição, ou, participação pública, que é essa parte aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo. E agora vem uma redistribuição, que é esse movimento aqui, ó. Tá? Com suportes e resistência. Eu vou escrever aqui, ó, uma redistribuição. Redistribuição. E aqui tem um BIR 180. Então, esse contexto gráfico aqui, tá? Um candle de tendência chegando em uma resistência de uma distribuição, tá? De uma redistribuição, ele teve, né, um movimento extremamente dominante da parte vendedora a partir que ele chegou aqui, tá? Da mesma proporção, fazendo 180 graus do gráfico redirecionar vendido 180 graus. Tá? Lembra? Quando eu dar um pulo, né, e rodar, eu pulo daqui e rodo e caio assim. Eu fiz 360 graus. Tá? Agora, se eu estiver olhando lá para a parede, tá? E eu pular de lá e fizer assim, eu estou fazendo 180 graus. Então, eu saí de lá, do movimento oposto, do lado oposto, para outra direção. É o que aconteceu aqui. Tá? Então, aconteceu uma redistribuição e um BIR 180 e nós entramos vendido. Tá? E lembra, né? O BIR 180 é o urso. Né? Então, podemos dizer que os ursos deram uma patada nessa resistência que jogou o gráfico lá 3, 4 minutos para baixo. Tá? Oh, mas, Augusto, você está falando de redistribuição, me explica melhor sobre isso. Pessoal, o que antecede uma redistribuição é uma distribuição. Por isso que eu estou falando redistribuição, tá? Então aqui em cima a gente teve uma distribuição. Entendeu? Bem aqui, ó. Resistência, suporte. Quando o gráfico começou a fazer a participação pública, depois ele cria essa resistência, esse suporte, e aí acontece uma redistribuição. Tá bom? Por isso que eu entrei com toda a confiança nesse BIR 180. Ah, mas rompeu aqui. Aí é outra história, tá?
Aí outra história. O momento lá era meu, tá? De fazer a vitória, tá? Seria o seu momento também, tá? Porque a análise seria exata. Então, você entendeu? Ah lá, tá fazendo uma pegadinha, né? Ah, vou sair em participação aqui, mas não, peraí, é uma ruptura e tá voltando de novo, ó. Tá vendo? Eu sei, aqui ele aprontou uma pegadinha com a galera, né? Porque isso não se faz, ó. Ele deveria ter continuado, né? Então, deixa eu tomar mais um golinho de café aqui. Agora, vamos para o ETHUSD, né? Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse topo, ele mostrou para mim que era um canal de alta. Você viu como que é análise gráfica? Eu mesmo sem saber do passado, eu acertei a figura gráfica maior. Olha aqui. Olha que perfeição. Você consegue ver a ligação aqui no passado? E olha que nem tinha visto, hein? E olha que nem tinha visto, hein? Ó, olha que eu nem tinha visto, hein? Tá vendo? Então, olha lá. Então, o que eu fiz aqui, né? Ó, estamos no canal amplo de alta, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Figura maior, canal amplo de alta. O gráfico vem em participação aqui. E o que está acontecendo aqui? Uma acumulação, tá? Ó, participação pública. Uma participação pública. E aqui, ó, é uma acumulação. Tá bom? Então, o que aconteceu aqui nesse cenário? Eu falei, eu estou dentro de uma acumulação e eu vou usar o princípio da atração para o gráfico chegar na resistência, né? Então, por que, Augusto, é uma acumulação? Porque o que antecede a acumulação é uma participação pública de baixa, tá? E depois ele começa a acumular, tá? Como você está vendo aqui, ó, né? Ele vem, tá? Ó, rompe, volta de novo, rompe, e aí volta de novo, e ele vai para a região dele de destino, né? E vamos aproximar para ver? Olha aí como é que ele chega perfeitamente, né? Eu acreditava que ele iria chegar aqui, ó, que apareceria um candle aqui, ó, já, né? Ele estava tão perto, né, que esse candle aqui, ó, ele alcançaria aqui. Mas não, né? Ele vem, faz uma correçãozinha aqui e vai lá e busca com mais força ainda, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, né? No momento que nós operamos, a análise foi extremamente assertiva, né? E mesmo tendo uma vitória apertada, nós identificamos tudo certinho aqui. Ele deu um gap na hora, né? Que a gente fez a operação, a gente trollou ele, né? Porque a intenção dele era jogar a gente aqui um pouquinho para cima, né? Mas nós fomos mais espertos que eles, porque a gente está bem preciso na operação, né? Então a gente já pegou bem no nascimento aqui, e aí ele deu espaço e nasceu daqui para cima, né? E a gente ficou ainda mais na vantagem ainda, né? Mas eu queria que esse candle aqui, ó, ele chegasse aqui. Por isso que eu brinquei com vocês, né? Aqui a gente tinha uma resistência que fazia parte da estrutura da acumulação, né? Aí eu brinquei com vocês, princípio da atração, entre em ação, né? Faça o gráfico chegar na região. Pegou mesmo, ó, tá vendo? Então, ó, você também começa a ter prazer quando você for operar opções, tá? Quando não é ficar só aflito e tenso na frente do gráfico, não. Você tem que zoar também, tá? O gráfico não zoa com você? Tem que zoar com o gráfico também, tá? Enfim, você tem que se divertir, né? Ó, você tem que estudar tanto. Aprenda o seguinte, estude tanta análise gráfica e vai chegar um momento que você não vai saber se você vai estar operando ou se você vai estar se divertindo, tá? Você não vai saber qual a diferença de um para o outro, igual eu fiz agora aqui com vocês, tá? Então é isso.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Das marcações, né? Olha aqui, o gráfico não chegou no final do canal de alta que a gente marcou aqui, né? Que ele vinha daqui de baixo, ó. Ele desistiu, né? Por isso que ele rompeu essa acumulação, né? Mas está fazendo o movimento natural da acumulação, tá, pessoal? Porque o que vem depois de uma acumulação é uma participação pública de alta, tá? Então, a gente fez a análise perfeita, tá? O que antecede é uma tendência de queda, tá? Então, e aqui, né, do outro lado aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui ele fez uma pequena trollagem, voltou para cá de novo, mas parece que essa quebra de estrutura foi uma quebra de estrutura verdadeira, né? E parece que o gráfico agora ele tá ele apoiou no 75% do canal de alta, né? No 70%, né? Então ele apoiou aqui, né? Ele segurou na região de equilíbrio do gráfico, ele fez uma trollagem aqui, mas parece que essa trollagem ela é parte de algo maior que vai surgir a partir daqui, que pelo jeito, ó, tá tendo ligação, tá, com o passado, ó. Então, provavelmente aqui tá tendo uma FPE verdadeira, né? Ah, mas eu não sei o que é FPE, Augusto. Continua maratonando o nosso canal e você vai saber, tá? Que logo depois de uma FPE, dependendo o contexto, o canal de alta ele tá com os dias contados, né? Então logo logo pode aparecer um movimento lá na frente que vai, né, fazer uma ruptura no corpo do canal de alta e ele vai deixar de existir, né? Mas isso daí é um assunto mais para frente, né? Enfim. Então vocês gostaram do vídeo? Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, tá? Eu não vou pedir mais nada para vocês, mas por favor, tá? Dê um like nesse vídeo aqui, que vai ser de grande importância, tá? Se você puder compartilhar com seus amigos que estão tomando loss em opções binárias, compartilhe o nosso canal também, tá? Você vai estar ajudando ele, né, a aprender um pouco mais, ok? E na segunda-feira nós temos também o mercado aberto, né? Mercado aberto a gente opera com gráfico nu, né? Se tiver ruim a gente vai marcar, mas se não tiver a gente vai de boa mesmo, sem marcação nenhuma, né? E depois a gente mostra para você o que a gente enxergou lá no gráfico nu com a ferramenta mágica. Tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de tomar o seu café com canela para você ter uma melhor assertividade em opções binárias. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!